Se prepare para esse domingo de NFL. Tem muito jogo da hora. Já tivemos o Thursday Night Football entre Titans e Jaguars. Todo ano tem um Titans e Jaguars, não foi tão legal assim, mas foi interessante, os Jaguars levaram a melhor, mas hoje o bagulho vai ser diferente, cara. Tem jogos muito legais e muita mudança que rolou. Antonio Brown anunciou a sua aposentadoria, Daniel Jones vai ser o titular e teremos um duelo fenomenal entre Patrick Mahomes e Lamar Jackson. Roda a vinheta porque a gente vai ver jogo a jogo pra vocês verem como vai ser da hora, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. No vídeo que eu fiz falando sobre a semana 2, eu não fiz uma prévia da semana 3, então ela vai rolar hoje. E eu nem ia fazer, mas é porque eu tô tão animado pra esse domingo de NFL, tem tanto jogo da hora, cara, que vai ser muito interessante. Primeiro de tudo, eu vou falar todos aqui, aí a gente destaca os mais legais, né? Cincinnati vai até Buffalo enfrentar os Bills às 2 horas da tarde. Esse jogo não tem nada de tão interessante assim, além do fato de que os Bills estão 2-0, então vai ser muito interessante, que tudo indica que os Bills devem ganhar de novo, com o Josh Allen com seu braço imenso e o LeSean McCoy que tá ativo pro jogo, então os Bills devem ganhar esse jogo aí e ficar em 3-0. Miami vai enfrentar os Cowboys em Dallas. Essa deve ser uma vitória incrível de Cowboys em cima dos Dolphins, que já assumidamente estão tancando. Na verdade não é assumidamente, porque isso seria errado, mas já tá quase óbvio. O interessante aqui é que o Josh Rosen vai ser o titular, então eu imagino que a gente vai ver uma leve melhora no ataque, porque até na derrota dos Patriots, contra os Patriots por 43-0, o Josh Rosen conseguiu conectar alguns passes, cara, pequenos, porque a defesa dos Patriots conseguiu forçar muita coisa, mas vai ser interessante. Agora, os Cowboys com o Dak Prescott do jeito que tá, os seus recebedores e o Ezekiel Elliott, os Cowboys vão ganhar esse jogo lindamente. Denver vai enfrentar os Packers em Green Bay. Os Packers devem ganhar esse jogo porque não só o Aaron Rodgers tá indo bem, o seu ataque tá indo bem, não tanto quanto se esperava, pelo menos ainda, mas a defesa dos Packers também tá indo muito bem, cara. A secundária tá brilhando muito, enquanto os Broncos, eles estão... O Joe Flacco não tá indo tão bem assim, parece que ainda tá desenvolvendo muita coisa, o Vic Fangio ainda tá aos poucos cuidando do time, então parece ser uma temporada de transição, os Packers devem ganhar essa daí. Atlanta Falcons enfrentam Indianapolis Colts às 2 horas da tarde, tem tudo pra ser um jogo bem interessante também. Os Falcons vêm aí de uma vitória bem interessante no Sunday Night Football passado, e agora enfrentam os Colts, que tem o Jacoby Brissett, que é um cara que tá indo melhor do que se pensava, mas o time dos Colts tá sofrendo sem o Andrew Luck, e ainda mais emocionalmente, depois de tudo isso, os Colts caíram muito de produção assim, mas vai ser interessante ver esse jogo. Também às 2 horas da tarde, com transmissão no Brasil, temos provavelmente o melhor jogo da semana. Baltimore Ravens vão enfrentar o Kansas City Chiefs em Kansas City, no Arrowhead Stadium, e tem muita coisa legal nesse jogo. Primeiro, o duelo dos dois melhores quarterbacks agora na NFL, junto talvez com o Dak Prescott e tudo mais, que é o Lamar Jackson e o Patrick Mahomes. Os dois aí são não novatos de esse seu primeiro ano, mas são jovens ainda, os dois são jovens. O Patrick Mahomes, ele foi MVP na temporada passada e esse ano só mostra que tá ainda melhor, o cara tá ainda melhor. Só que quando a gente vê em passer rating, ou seja, na classificação, naquela nota que a NFL dá pros quarterbacks, o Lamar Jackson tá melhor, porque o Lamar Jackson tá incrível, ele fez 2 primeiros jogos excepcionais, ele que sempre foi impressionante correndo com a bola, ele tá passando excepcionalmente bem. Eu me sinto vendo Michael Vick de novo, eu acho que isso é uma aposta muito grande, porque o Michael Vick era excelente, mas o Lamar Jackson tem um potencial para isso. Ver esses dois caras se enfrentando com defesas muito interessantes de se analisar também, vai ser muito legal. Choveu muito em Kansas City nesse sábado e nesse começo de dia aí, parece que a chuva deu uma tranquilizada, ainda tá muito vento, então vai ser um jogo pegado, cara, vai ser um jogo em que os passes vão ser complicados, mas vai ser muito legal de assistir isso, com esses dois quarterbacks excelentes se enfrentando, vai ser muito bacana. Oakland Raiders vão até Minnesota enfrentar os Vikings, acho que aí vai ser um jogo tranquilo também, os Raiders estão melhores, os Vikings parecem estar melhores também, eu chuto que os Vikings devem ganhar em casa, mas vai ser interessante ver os Raiders atuando mais uma vez. New York Jets vão visitar os
Patriots em New England, aí é complicado, né? Provavelmente os Patriots vão ganhar essa daí, mas é muito interessante, a NFL Brasil postou uma coisa muito interessante ontem sobre a comparação do Luke Falk com o Tom Brady. Olha que coincidência, cara, os dois foram selecionados na escolha 199, os dois têm 1,93 m de altura, os dois fizeram a sua temporada seu jogo de estreia na semana 3, o Tom Brady lá em 2000, 2001, e o Luke Falk, o jogo hoje, e os dois estrearam na NFL seu primeiro jogo como titulares com 24 anos, o Tom Brady lá em 2001 e o Luke Falk hoje. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer nada. É só muita coincidência, mas vai ser interessante. Os Jets com Le'Veon Bell ali, sem dois quarterbacks titulares, que eram o Sam Darnold e o Trevor Siemian, jogando com o Luke Falk, e os Patriots que estão com uma defesa maravilhosa, um ataque maravilhoso, acho que não tem muito o que dizer aí, e o jogo vai ser transmitido também. Último jogo da faixa das 2 horas da tarde, Detroit Lions contra Philadelphia Eagles. Eu não cravo vitória dos Eagles em casa, cara. Os Lions estão melhores do que eu pensava, o time tem peças muito interessantes e o Matt Patricia tá conseguindo colocar as coisas no lugar. Se fosse pra chutar, Golem, você tem que chutar. Eu chuto os Eagles, tudo bem. Mas eu não tenho tanta certeza assim. Mas os Eagles jogando em casa com o seu elenco muito mais saudável, assim, mais ou menos, porque na verdade o Alshon Jeffrey tá fora, tem alguns jogadores fora, na verdade o elenco não tá tão saudável. É porque eu sempre penso no Carson Wentz, e ele tá, o que é bom. Mas a situação tá complicada, então eu realmente não cravo vitória dos Eagles, mas vai ser um jogo legal. Na faixa das 5 horas da tarde, às 5h05, Carolina Panthers vão a Arizona, e do jeito que os Panthers estão, eu chuto nos Cardinals vencendo esse jogo aí, com o Kyler Murray fazendo um desempenho muito legal. O Cam Newton já foi dispensado desse jogo, já confirmaram que ele não vai jogar, então jogando em casa, do jeito que os Panthers estão indo nessa temporada, eu realmente chuto no Arizona. Às 5h05 também, New York Giants vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, e é claro que o mais interessante nisso daí é que os Giants não liberaram, o Eli Manning tá no banco, e o Daniel Jones vai ser o titular. Achei que foi uma decisão muito cedo, eu e o Otávio fizemos um podcast sobre isso, você pode ouvir lá, tá na descrição. Achei que foi uma decisão muito cedo, eu imaginei que isso fosse acontecer, mas eu não acho que mudou tanta coisa de uma semana antes da temporada para a segunda semana de temporada regular, para já tirarem o Eli Manning, e isso é bem pesado, é uma pressão muito grande no Daniel Jones, então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser isso, e torcer para que isso não acabe com a autoestima do Daniel Jones se ele não for tão bem, sabe? O jogo é em Tampa também. Às 5h25 temos 3 jogos, o Houston vai até Los Angeles enfrentar os Chargers, e infelizmente eu vejo os Texans ganhando tranquilamente contra os Chargers, que apesar de ter bons jogadores, não estão tão bem assim, não mesmo, tiveram uma derrota bem triste na semana passada, então eu acho que os Texans levam isso daí, mesmo fora de casa, com Deshaun Watson tendo um pouquinho mais de proteção, vai ser bem interessante. Um jogo que eu tô muito curioso pra ver é Pittsburgh Steelers contra San Francisco 49ers. Os 49ers estão muito bem, cara, os 49ers tiveram uma vitória muito interessante na semana 2, o Jimmy Garoppolo tá jogando bem, ele tá com recebedores interessantes e corredores interessantes, e os Steelers estão sem o Big Ben, os Steelers vão fazer a estreia do Mason Rudolph hoje, e por isso que eu tô tão curioso. Eu nunca diria isso há algum tempo, mas eu realmente não tenho certeza que os Steelers vão ganhar. Pra falar a verdade, se eu tivesse uma graninha pra apostar, eu apostava nos 49ers jogando em casa, com os Steelers passando por todas essas dificuldades. Então eu quero ver se eu vou pagar minha língua aqui, se eu vou errar essa aposta, mas é o que eu chutaria, de verdade, cara, nas 5h25 da tarde. Também às 5h25 da tarde tem outro jogo que vai ser sensacional, New Orleans Saints jogando em Seattle contra os Seahawks. E aí o que acontece, né? Esse vai ser um jogo interessante, os Seahawks jogando em casa naquele estádio super hostil pra quem vem de fora, Russell Wilson indo muito bem, com o DK Metcalf sendo uma forte opção de recebedor, e o New Orleans Saints sem o Drew Brees. Na hora que eu tô gravando esse vídeo ainda não tem confirmação, muito provavelmente o Teddy Bridgewater vai ser o titular, mas tem o Tyson Hill também. Só que sem o Drew Brees vai ser complicado. Eles vão usar muito jogo corrido com o Alvin Kamara, com certeza, mas ainda tem o Michael Thomas, tem recebedores tão interessantes, não vai ser um jogo ruim, mas não vai ser um jogo ruim mesmo. Só que aí, sem o Drew Brees, infelizmente eu chuto o Seahawks aí, cara, porque eu gosto muito do Drew Brees, mas cara, os Seahawks estão jogando muito, eu gosto muito dos Seahawks, eu gosto muito deles nessa temporada, eu acho que vai dar Seattle. O domingo fecha então com o Sunday Night Football, Los Angeles Rams e Cleveland Browns. Muita gente tá falando, Golim, você tá superestimando os Browns, não vai ser tudo isso, os Rams vão dar uma sarrada no ar nos Browns. Eu não tenho tanta certeza assim, eu acho que a diferença entre o jogo 1 pro jogo 2 foi bem grande. No jogo 1 realmente os Browns estavam perdidos, principalmente o ataque. No jogo 2 as coisas já se acertaram melhor. O Baker Mayfield fez passes interessantes, o Odell fez a recepção com uma mão só, tudo isso foi bem legal.
O jogo corrido até encaixou um pouco também, só que eles vão enfrentar um time de Super Bowl, um time com uma defesa maravilhosa, com Aaron Donald voando e tantos caras maravilhosos naquela defesa, só que é uma defesa que ano passado cedeu muitos pontos e esse ano talvez isso não tenha melhorado muito, mais um ataque também muito forte. O Jared Goff tá fazendo uma boa temporada nesses primeiros 2 jogos que tivemos aí, tem jogadores interessantes também, então eu tô curioso, mas eu acho que vai ser um jogo pegado, eu acho que vai ser aquele Sunday Night Football da hora de assistir, com uma energia incrível naquele estádio lá de Cleveland, vai ser muito legal às 9h20 da noite. E aí, já que falamos do domingo, segunda-feira encerra com Chicago Bears e Washington Redskins, um jogo que eu tô bem curioso pra ver, porque os dois times ainda pra mim me devem mostrar algumas coisas aí pra gente analisar melhor, tá bom? Qual é o jogo que você mais tá curioso pra assistir? Comente aí embaixo. Não saia desse vídeo sem dar um gostei. Mais uma vez eu tô de óculos escuro porque eu perdi o meu óculos de grau, já tá sendo feito outro, mas esse óculos escuro tem grau, então eu preciso usar alguma coisa, senão eu não sei nem o que tá na minha frente, eu tenho muita miopia, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, pessoal, um ótimo domingo de NFL, fui!